80 mil mortes de, de, de infarto, de pneumonia, de outras viroses aí, não morre mais, cara. Só morre de Covid, cara. Eu sou conspirador, né, cara? Então. Oh, já tá gravando já. E é interessante que os Estados Unidos, agora, antes, né, quando no Trump era o patinho feio, agora é o que mais vacina, é o que não sei o que lá, é o que bababá. Por que mudou? O que mudou? Com um mês de governo do outro cara lá. É. Bom, nós estamos na segunda parte aqui da aula de Platão, né? Só vou passar rapidão os slides para a gente poder se lembrar, né, do que a gente já falou e Uhum. para continuar, ver se a gente consegue terminar essa parte hoje. Bom, nós começamos então a falar sobre a segunda navegação, que é essa parte metafísica do Platão, né? Lembrando que a primeira navegação, Platão vai dizer que foi aquela investigação que os pré-socráticos fizeram, a investigação física, e a segunda navegação é a navegação metafísica, que é essa parte mais de intelecção, né? Usando lá a metáfora do navio, a primeira navegação é aquela que o navio vai com as velas abertas e o vento soprando, ou seja, ela é fluida, fácil, né, e sem esforço, enquanto que a segunda navegação é aquela que você faz com remos, né, que é com esforço, com intelectualidade, né, com uma disciplina um pouco maior. A ideia dele de fazer a segunda navegação é porque ele queria descobrir as causas primeiras, né? Ou seja, as causas que geram todas as outras. Entendendo que na matéria, essas causas, elas não são as causas primeiras, elas são concausas, né? Elas são causas que derivam de uma causa mais superior, hierarquicamente. Essas causas, Platão vai chamar depois de substâncias ou de essências, né? Então, é a causa da essência, ou seja, pensando no nosso padrão aqui, né? É como se Deus, ao pensar o homem, ele criasse a ideia de homem na cabeça dele, e depois de criar essa ideia de homem, ele vai lá e modela o barro e faz o Adão. Ou seja, o que é a causa do Adão? A causa primeira de Adão? É a ideia de Deus, não é o primeiro Adão, não é o molde lá, né? O molde que eu falo é o boneco de barro, mas é a causa primeira. Então, a ideia da segunda navegação é buscar a causa primeira. Claro que Platão não acredita que Deus é criador, não é igual a gente, né? Deus é criador igual a gente e tal, mas ele acredita que existe no mundo das ideias essas causas, né, essas essências que dão origem a todas as coisas. Aqui ele falou sobre a primeira navegação, ele dá o exemplo, então, né, da beleza e dá o exemplo também da ética de Sócrates. Né? Relembrando só, da beleza, o que ele fala é que existe lá a ideia pura de beleza e todas as coisas que nós vemos na Terra que são belas, elas participam da ideia de beleza. Então, as coisas da Terra, né, as coisas do mundo terreno, não são belos em si mesmos. Eles são belos porque participam da ideia pura de beleza. E como eles são coisas que mudam, porque envelhecem, porque degeneram, então eles podem perder a beleza em qualquer momento. Mas a beleza, ela ideal, ela nunca se perde. Ela é pura e ela é eterna. É a beleza, então, a ideia de beleza que causa as belezas terrenas. Aí tá, né? Aí a mulher vai lá e vai colocar uma maquiagem no rosto para ficar mais bonita, né? Então, aquela maquiagem que ela colocou no rosto, ela também é participação da beleza. Aí você vai lá e vai malhar na academia, isso é participação da beleza. Aí você vai lá e faz uma poesia, isso é participação da beleza. Mas a poesia é bonita em si mesmo? Não. Tanto que algumas poesias que são bonitas em uma época, depois deixam de ser bonitas porque as pessoas param de ver nela a beleza que elas tinham antes. Ou seja, é uma beleza transitória, passageira, porque a beleza de verdade, ela é uma beleza imaterial, né? Eterna, absoluta, ela é uma essência. Então, o Platão vai falar que existe, então, um mundo material e um mundo imaterial, um mundo sensível e um mundo suprassensível, um mundo empírico, das experiências que nós fazemos com os sentidos, e o um mundo meta-empírico, o mundo físico e o mundo suprafísico. Dois mundos, né? Cada um desses mundos tem uma realidade não, tem uma dimensão, né? Uma percepção diferente. O mundo suprassensível, ele é mais real do que o mundo sensível.
porque lá as ideias elas são eternas, absolutas, né? Não mudam nunca. E somente a segunda navegação consegue te levar a esse mundo suprassensível, metaempírico ou suprafísico. Esse mundo, ele é composto daquilo que o Platão chama de eidos. Eidos, nós traduzimos às vezes por ideias, mas não podemos confundir que ideias para Platão não é aquilo que está na sua cabeça. Ideias para Platão é aquilo que existe fora de você. Existe no mundo, numa dimensão, que é a dimensão das ideias. E aí, então, nós podemos também chamar essas ideias de formas ou de substâncias, né? A substância das coisas não está nas coisas em si, mas está no mundo das substâncias, no mundo das formas, no mundo das ideias. E a partir de lá é que elas vão aparecer para a gente, mas de maneira muito degenerada nas coisas materiais e de maneira pura na nossa inteligência, né? A nossa mente seria capaz de ir até o mundo das ideias e lá enxergar essas ideias puras, as formas puras. Esse mundo o Platão vai chamar de hiperurânio. Hiperurânio porque está acima do céu, né? O urânio significa céu. Ele vai chamar essas ideias de paradigmas ou coisa em si, né? A beleza em si, a justiça em si, a verdade em si, sei lá, né? A ética em si. Então ele vai falar que isso são paradigmas e a partir disso é que nós vamos entender e identificar as coisas que aparecem para a gente aqui na Terra. Então, eu vejo uma ação correta, justa, eu digo, olha, isso aqui é uma manifestação, é uma participação da ideia pura de justiça. Ela não é perfeita, mas ela participa da ideia pura de justiça. Aí você vê uma ação que ela é bonita, que ela é bela, isso aqui é uma participação da ideia de beleza. Uma ação amorosa, isso aqui é uma participação da ideia de amor. Participação não significa que ela é a própria ideia de amor, mas ela é só algo que participa daquela ideia. É uma maneira pela qual os nossos sentidos podem, de alguma forma, intuir a existência dessas ideias. Mas você não pode ficar na matéria só, porque a matéria ela vai te prender, né? Não vai deixar você ir para a segunda navegação. Então, lá nesse mundo hiperurânico, onde todas as ideias estão, não existe espacialidade, né? As ideias não ocupam um lugar no espaço. Portanto, elas não ocupam tempo, não tem espaço, não tem tempo e não tem mobilidade. A questão da mobilidade é importante, porque uma coisa que não se move é uma coisa que ela é permanente, né? E permanente sendo, ela é eterna. Se você se move do ponto A para o ponto B, você mudou, de alguma forma, né? Mudou de lugar. Quando as ideias não mudam, é porque elas são, então, estáticas no sentido de que elas são eternas. Essas mesmas ideias nós vamos aplicar depois lá na teontologia, né, na doutrina de Deus, para explicar Deus, né? Então a gente vai usar mais ou menos os mesmos argumentos que o Platão está usando aqui. E eu acho que nós paramos aqui na última aula. Até aqui, tá tudo certo? Tá de boa. Fred. Microfone caído. Beleza, mas você já até comentou sobre isso aí já. Não, tudo isso aqui eu já comentei. Ah, já comentei aqui também? Já desse hiperurânio aí, hierarquia das ideias, né? É verdade, eu comentei mesmo, né? Então eu falei, né, que a ideia mais importante para Platão é o bem, né? É isso, né? Eu acho que tu já comentou isso aí. E de valores específicos, morais, realidade, entendeu? Então, só para retomar rapidão, então, a hierarquia, as ideias não têm o mesmo valor entre elas, né? Então, a justiça tem um valor, mas a beleza tem outro valor, mas sei lá, né, a verdade tem outro valor, mas a ética tem outro valor, o amor romântico tem outro valor. Então, são ideias, né, que têm valores diferentes e elas estão em hierarquias diferentes. E a ideia mais pura, a mais alta, a mais excelente, né, na hierarquia é a ideia de bem, né? O que o Platão está falando? Que todas as ideias, elas tendem, né, elas procuram expressar o bem. Então, por exemplo, a ideia de justiça, ela não
ela, apesar de ser, né, assim, o justo é justo porque é justo. Só que toda justiça, ela revela um bem. E quando você olha alguma coisa que é justa, mas não é bem, não tem um bem nela, ela não é justa na verdade, porque a justiça precisa ter como uma das suas finalidades o bem. A justiça, o amor, a pacificação, né? Pode dizer assim, ó, a paz é uma ideia, né? Uma ideia pura. Mas uma paz que só gera agressão não é uma paz de verdade. Porque a paz de verdade é a paz que gera bem. Se você é, então, uma pessoa que se nega, né, a praticar qualquer ato agressivo em nome da paz, e com isso você gera destruição, você gera percas, você gera morte, então você não entendeu que a ideia de paz é uma ideia que gera o bem. Se você tem paz e não tem bem, você não tem paz de verdade. Todas as ideias, de alguma forma, elas precisam participar de alguma forma da ideia de bem. Porque a ideia de bem é a ideia mais excelente, né? É a que está mais acima. Platão tinha, inclusive, né, a sua doutrina não falada, né, não escrita, no qual essa doutrina ela era justamente a doutrina do bem, que ela só poderia ser ensinada por meio do diálogo e por meio da experiência intelectual do próprio filósofo. Não dava para você ensinar o bem para a pessoa. A pessoa tinha que descobrir o bem das coisas, estudando as várias essências e percebendo que uma constante de todas as essências é o bem. A justiça é um bem. O amor é um bem. A vida em sociedade é um bem. Né? E se ela não é um bem, é porque ela não é compreendida ainda. Porque o bem é a essência mais excelente de todas as outras. Não é a todas. Oi. Na questão, por exemplo, na questão da guerra, um país querendo atacar o outro, o país que defende, ele não está causando bem então também, mesmo se defendendo? Ele está causando bem justamente porque ele está fazendo uma defesa em nome da paz, ou seja, né, a minha defesa não é em nome da conquista da guerra, né, não é o nome da destruição do outro, né, mas é em nome da preservação da minha subsistência, da minha existência. Entendi. Dos meus valores, né? Então, nisso existe o bem. Digamos, então, que para Platão, a ideia da guerra é uma ideia da guerra pela guerra, né? Assim, a guerra pela agressão é uma ideia antiética. É uma ideia, vamos dizer assim, é uma ideia do mundo material, terreno, transitório. Mas a ideia da preservação, que é a ideia da defesa, né? Essa é uma ideia positiva, né? É uma ideia que, de fato, ela tem uma ideia, ela tem uma forma que participa do bem. Se, sei lá, né? Eu acho que sim, né? Se você faz, as nações europeias invadiram a África para conquistar a África. Isso é mal, não é bom. Os africanos, eles se reuniram e fizeram resistência e mataram vários europeus que invadiram lá para poder se preservar. Isso é a participação do bem. Ah, mas esses africanos começaram a matar qualquer europeu, criança, mulher. Não, aí você já não está no bem. Aí não é mais uma defesa, como a gente vai dizer assim, né? Uma defesa que participa da ideia de bem. É uma defesa que participa do vício da paixão. A paixão é esse desejo irrefreado que você tem de, sem pensar nas consequências, né? E sem entender, né, as consequências, você faz e vai destruindo tudo. Não sei se ficou claro? Deu para entender? Ficou. Tá de boa. Essa ideia é naquele sentido, né? Aquela ideia de essência, de forma, né? Isso, ideia de essência e forma. Então, assim, é claro, né? Nenhuma ação humana, ela dá conta, né, da forma, né? Por quê? Porque a ação humana, ela é material, né? E a forma não. Mas por o Platão... isso que ele fala que é defeituoso, né? Isso. Mas não dá para você descolar o Platão da vida material completamente, porque toda a investigação dele é para que os homens possam aprender a viver melhor, né?
a ideia do Platão, no final das contas, né, é a eudaimonia, né, a felicidade, a boa vida. A boa vida para Platão é uma vida que você se auto-investiga, né? Tem até uma frase dele, né? Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Então a ideia é que você olhe para as suas ações, reflita sobre elas e procure saber em que sentido as suas ações participam das ideias puras. Isso está bem na Constituição americana, né? Sim. Só que ele coloca como direito outorgado por Deus inalienáveis, né? Que é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à busca pela felicidade. Mas a felicidade para Platão, né, aqui significa o quê? Significa você aprender o que é correto fazer e fazer. Uhum. Né? Aliás, nem é isso, assim, ó, é aprender o que é correto fazer. E se você aprendeu, você obrigatoriamente vai fazer o que é correto, porque você se compromete eticamente com a verdade, com a justiça. Já no caso a ideia de verdade aprendida, verdade vivida e até compartilhada, né? Isso é Platão. A Constituição americana, nesse sentido, eu acho que ela tem um apego maior ao Aristóteles, que dizia o seguinte: uma vez que você aprendeu o que é verdade, agora você tem que se esforçar para praticar isso. Porque o Aristóteles não acreditava que você apenas aprendendo a verdade já era o suficiente, que você naturalmente, a sua mente, né, o seu coração, eles iam buscar a verdade, iam viver a ética. Para Platão, ele não imaginava que uma pessoa pudesse ser assim conhecedora da verdade e ao mesmo tempo cínica, né? Ao mesmo tempo sem vergonha, assim, né? Quer dizer, você sabe o que é verdade, mas você não faz, né? Platão, ele não admitiria esse tipo de postura. Para ele, esse cara, ele não sabe o que é verdade, não aprendeu. O Aristóteles vai falar, não, esse cara aprendeu o que é verdade, ele sabe sim, só que ele não quer praticar. E aí ele precisa criar uma prática, que seria um hábito, que é aí que vai entrar a Constituição americana, né? Ela vai falar assim, olha, nós, como nação, nós temos que saber aquilo que são os valores mais importantes da vida social. Nós temos que saber esses valores. Então ele coloca lá a liberdade, ele coloca lá a propriedade, a defesa, né, a vida, tá, ele coloca os valores lá. Agora, nós precisamos proteger esses valores com os nossos comportamentos. Isso é Aristóteles. Nós precisamos proteger esses valores, é Aristóteles. Se nós, ao termos esses valores, já não precisamos protegê-los, porque nós já internalizamos eles de tal maneira que eles são impossíveis de serem praticados de maneira diferente, então é Platão. Platão, nesse caso, ele tá meio, assim, meio Paine aí, né? Thomas Paine aí, né? Eu acho que é inocente, né? Meio ingênuo, né? Uhum. É uma ingenuidade dele achar que conhecer é o suficiente para ser ético. Eu acho que nesse ponto, o Aristóteles, ele dá uma burilada, né? Ele dá uma aperfeiçoada no pensamento do Platão, trazendo a ideia de que a prática, ela vai levando você a aperfeiçoar a sua vida material. Então, eu descobri que a ideia de amor, ela exige que eu me comporte de maneira tal que eu pense no bem do outro primeiro no meu bem, antes de pensar no meu bem. E aí, então, você fala, bom, a partir de agora, então, eu vou praticar isso, né? Vou começar, então, ao invés de pensar em mim primeiro, pensar no outro. Aí eu tô lá na fila do caixa, lá do mercado, aí vem uma senhora, uma velhinha atrás, e eu pego a velhinha, né? E, pensa comigo, né? Não, eu não vou ficar aqui na frente, né? Eu já sou mais jovem, eu consigo ficar mais tempo na fila, vou pegar a velhinha e vou levar ela lá pra frente da fila. Né? Isso aí é o quê? É uma prática, né? É um comportamento que você está criando para expressar a ideia de justiça, né? A ideia de amor, a ideia de bondade. Eu vou lá, faço compra no mercado, aí eu vou com o carrinho, né? De compra até o meu carro. Aí eu deixo a compra no meu carro, e aí pego o carro, vou embora, deixo o carrinho lá no meio do estacionamento, né? Impedindo outras pessoas de poder estacionar, sei lá, né? Dá uma raiva, mano. Oi? Dá uma raiva. Dá uma raiva, né? Aí você fala, não, como exercício, eu vou pegar esse carrinho, né? E vou levar lá para onde você guarda os carrinhos, né? Isso é Aristóteles, ou seja, eu sei que é errado deixar o carrinho aqui,
Mas, mesmo sabendo que é errado, eu deixo lá, né? Ou seja, o Platão está errado. O Platão está falando que se eu soubesse que é errado, eu não deixaria. Seria um automático, né? No automático, exatamente. O Aristóteles fala, não, olha, você sabendo que é errado, é um passo, falta outro, que é a prática. Que é o que o Platão não achava que era necessário falar, porque o Platão achava que uma vez que você conhecesse, a prática viria de maneira natural, o que não é assim que acontece, né? Talvez aconteça isso para um filósofo como Platão, que é altamente comprometido com toda a ética da sua filosofia. Mas para o homem médio, né, para o afegão médio, não é assim, né? O afegão médio, ele até sabe o que é certo e errado, mas ele tem dificuldade de praticar o que é certo e errado, né? É só você ir lá na prisão, na cadeia, né, no presídio e perguntar, você acha que o que você fez está certo? Ele vai falar, não, acho que não está certo, mas tem que fazer. Né? Aristóteles era brabo, hein, mano? O Aristóteles, ele tinha uma percepção de que ele o cara sempre está harmonizando as possíveis ali, tá sempre meio que tampando os buracos que os filósofos vêm deixando, né? Isso, porque o foco do Platão era falar para a academia, né? Era falar para os seus alunos. E que os seus alunos, eles fossem meio que reproduzindo aquelas ideias, né, para a sociedade, por meio do comportamento correto, né? É como se você fosse falar assim, só para a sua igreja, né, só para o seu grupo, né, para suas ovelhas, né, e deixasse que as suas ovelhas fossem um exemplo para o mundo. O Aristóteles, ele pensa diferente, fala assim, não, eu vou falar para o mundo, eu vou falar para o homem médio, né, para o homem que não é o cara que está comprometido com a ciência, com a filosofia. E aí eu quero fazer com que esse homem, ele se eleve em termos morais. Sem que necessariamente ele tenha que aprender filosofia, né? Então o Aristóteles tem um foco diferente do Platão nesse sentido, né? Os dois estão corretos em certos sentidos. O Platão está correto se você tem, né, uma comunidade de gente muito comprometida. Mas quando você vai para o mundo inteiro, essa comunidade ela não é verdadeira, né? Ela é só restrita àquele grupo lá. Ela é só numa ideia, né? Só no campo de uma ideia, né? Então, é claro, né, que se eu falar, olha, tal coisa é pecado, você não deve fazer isso. Se for para um grupo religioso, isso vai ter um peso. Se eu falar isso para um grupo não religioso, isso não tem peso nenhum. Então, o Aristóteles quer falar de um jeito que ele consiga convencer tanto o grupo religioso como o grupo não religioso. Então, ele vai ter que usar uma linguagem que é a linguagem geral, né? Não uma linguagem só para o grupo religioso. Essa diferença entre os dois aí me lembra também, me remete lá ao debate lá de Burke e de Paine, o grande debate, né? Sobre como cada um vê o homem e ele na sociedade, né? Sim, esses debates sobre a antropologia, né, sobre a bondade do homem, sobre o comprometimento ético do homem, né, eles vão perpassar a história da humanidade inteira, né? Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, todos eles estão debatendo a mesma coisa, né? Inclusive os conservadores, né? O Burke, o Scruton, todos esses, né? Até o Peterson, novamente, né? Agora moderno, então, discutem essa questão, né? O que é o homem, afinal de contas, né? Ele é um ser que ele é puramente bom, puramente mal, ele é mais ou menos bom, mais ou menos mal. E voltamos lá em Agostinho e Pelágio, né? Lá no Santo Tomás de Aquino. Então, é isso mesmo. É sempre desdobramentos, né, cara? Sempre desdobramentos, Sempre desdobramentos. Bom, então tá. Então, aí tem esse novo conceito aqui, que ele é o conceito do uno e da díade. Uno e díade. Bom, se a gente entendeu que existe uma espécie de pirâmide, onde as ideias são colocadas em níveis diferentes, né? E no topo da pirâmide tem lá a ideia de bem, né? E tudo que está abaixo da pirâmide, de alguma forma, participa daquela ideia de bem. Claro que quanto mais abaixo da pirâmide, né, menos importante do bem, né? Menos importante menos valorosa é a ideia, né? Mas ela está lá participando da ideia de bem. Na base da pirâmide, né? Eu falei na última aula, na base da pirâmide estão os números racionais, né? Os números que nós fazemos as contas matemáticas. Então, é o que há de mais, vamos dizer assim, de mais baixo na pirâmide do mundo das ideias, do mundo das formas, né, do hiperurânio.
E mesmo esses números, eles participam da ideia de bem, né? Porque 2 mais 2 sempre será igual a 4. Isso é uma participação na ideia de bem, que faz com que você tenha segurança, né, de que essa conta matemática ela não vai ser alterada em parte alguma, em lugar algum do mundo, seja lá quem for. Então, se você combinou com a pessoa, né, sei lá, né, eu levo 2 maçãs, você leva 2 peras e nós teremos 4 frutas, né? Isso vai funcionar assim em todas as culturas, em todos os lugares do mundo, em todas as situações históricas possíveis, nunca vai mudar, né? Nunca alguém vai poder falar, eu levei 1 maçã, você levou duas maçãs e aí nós temos 4 frutas, né? Não vai dar. Ou seja, é uma ideia pura, é uma ideia absoluta, é uma ideia eterna, imutável, mas é uma ideia que ela não tem comprometimento ético nenhum. É uma ideia que ela é apenas uma produção. Uma produção não, é uma ideia muito baixa nesse sentido, né? Porque ele não te compromete eticamente com nada, a não ser te leva a começar a fazer a navegação da razão. E aí, voltando, né, ao que o Platão sempre falava, né? A matemática é o primeiro passo, né? É o início da escada para você chegar nas ideias mais excelentes, né? No topo da pirâmide lá, né? Então, a matemática ela é fundamental para Platão, porque é a partir da matemática que você começa a despreocupar-se, a não se apegar tanto às questões materiais e mais às questões apenas intelectuais, né? É lógico, né, que na matemática do Platão, você vai pegar aquelas equações, né, complicadas, né, aquelas matemáticas mais complicadas, que você não consegue mais figurá-las, né, por meio de objetos, que é o que nós não fazemos na matemática basiquinha, né, operação fundamental. Quando nós ensinamos matemática para criança, a gente ensina o quê? Olha, 2 maçãs mais 2 maçãs é igual a 4 maçãs. O que é a ideia de matemática boa para Platão? É você tirar as maçãs e ficar só com o número. 2 mais 2 é igual a 4. Isso é puramente mental e racional e não tem nada a ver com a matéria mais. Deu para entender? Deu, de boa. Você pode, então, facilmente encontrar pessoas que são analfabetas que sabem fazer contas matemáticas. Facilmente. Por quê? Porque essa conta matemática, ela independe, inclusive, do conhecimento de letras, do conhecimento de números. Ela é um dado da realidade imaterial, cuja mente humana tem um acesso fácil a ela, porque ela está na margem quase entre o mundo imaterial e o mundo material. Então, qualquer mente humana é capaz de acessar isso, de alguma forma, né? A ideia dos números e matemática como caminho básico. O princípio supremo, então, é o bem, né? Está lá em cima da estrutura, é o bem. E nas doutrinas não escritas de Platão, que a gente já comentou antes, né? Ele também é chamado de uno. Então, o bem está lá em cima da pirâmide e também é chamado de uno. O uno bem, né? O sumo bem. O bem enquanto a unidade de todas as ideias. Por quê? Porque se todas as ideias participam do bem, logo existe o bem em todas as ideias, né? É como se eu dissesse assim, olha, se Deus criou todas as coisas, então todas as coisas têm alguma coisa de Deus nelas. Não é que as coisas são divinas, é que as coisas têm algo de Deus nelas. Que algo é esse? Por exemplo, a ordem, por exemplo, a beleza, por exemplo, a justiça, por exemplo, a finalidade, né? Então, se eu olho para uma árvore, eu posso olhar daquela árvore e falar, Deus existe. Por quê? Porque algo de Deus está naquela árvore. Mas não, eu não vou adorar a árvore, mas a árvore vai me levar a pensar que existe algo para além dela. É o que o texto fala quando diz, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia suas boas obras. Ou seja, toda a criação participa de alguma forma de Deus. Por quê? Porque ela veio de Deus de alguma forma, né? Aqui no Platão todas as ideias, todas as formas participam da ideia de bem. Por quê? Porque, de alguma forma, a ideia de bem unifica todas as formas. Tudo o que... Oi? Beleza. Tudo que o Uno produz é bem, sendo o bem o aspecto funcional do Uno. Ao Uno se contrapunha o segundo princípio, porém inferior,
entendido como princípio indeterminado e ilimitado. Um princípio da multiplicidade, denominado díade ou dualidade. Bom, aqui ficou meio complicado de ler, entender, mas a gente vai entender no exemplo, tá? O exemplo é o seguinte: o uno é o bem, tá lá. E se a partir do bem vão nascer outras ideias, essas outras ideias, por exemplo, o uno é o bem, a unidade. Da unidade surge a justiça, da unidade surge a misericórdia, né? Justiça e misericórdia são díades, ou seja, elas são duas formas que derivam da ideia de uno. E a partir de agora, eu vou ter uma multiplicação de outras ideias derivadas a partir do uno. Quantas ideias vão se derivar daqui? Inúmeros, ilimitadas, né? Todas as ideias possíveis e imaginadas são derivadas a partir do uno. Justiça. Bom, o cara fez alguma coisa errada. Eu tenho que praticar a justiça. Eu tenho que ser justo. Mas a misericórdia também é uma ideia, também é um valor, também é bondade. E aí você percebe que justiça e misericórdia, por vezes, são conflituosas, né? Às vezes você quer ser misericordioso, mas ao ser misericordioso, você está meio que sendo não justo, não tão justo. Às vezes você quer ser muito justo, mas sendo muito justo, você está sendo um pouco misericordioso. Essa relação, né, entre a dificuldade de você equilibrar a justiça e a misericórdia, ela só é resolvida no uno, ou seja, ela só é resolvida no bem. Então você pergunta, né? Bom, eu quero ser justo e quero ser misericordioso. Qual atitude que eu posso tomar que seja ao mesmo tempo justa e misericordiosa? Bom, aquela atitude que vai gerar o maior bem. Se ser justo demais não vai gerar o maior bem, então eu devo equilibrar a justiça com a misericórdia. Se ser misericordioso demais não vai gerar o maior bem, então eu devo equilibrar a misericórdia com a justiça. Tá tranquilo aqui ou não? De boa. Da colaboração desses dois princípios originários, né, a ideia de uno e a ideia de díade, procede todas as ideias, né? Então, todas as ideias derivam da unidade do bem e das multiplicidades de onde esse bem pode se manifestar. Na justiça, no amor, na paz, na mansidão, tal. O uno age sobre a multiplicidade limitada, como princípio limitante e determinante. Então, é por isso que, por exemplo, você não pode ter a justiça como a ideia mais sublime. Por quê? Porque se eu tiver a justiça como ideia mais sublime, o cara que eu ver cometendo uma injustiça, eu deverei, de alguma forma, justiçá-lo, né? Ser um justiceiro. O justiceiro é o cara que tem a justiça como o valor mais elevado de todos. Mas a justiça em excesso, ela causa mal, não causa bem. Você imagina lá, né? O seu filho comete um ato ilícito. E você vai lá e pune o seu filho da mesma forma como você puniria um bandido. Você pune uma criança da mesma forma que você puniria um adulto. Eu sou justo, né? É justo, vale para todo mundo, né? Não pode ser assim, né? Você tem que equilibrar a justiça na bondade. É claro que um adulto, ele teria mais condições de julgar a situação do que uma criança. Portanto, eu vou agir de uma maneira com o adulto e de uma outra maneira com a criança. Mas isso não é ser justo. Isso é ser justo. Mas é não colocar a justiça acima da bondade, acima do bem. Ficou claro? Boa. Como eu já disse para vocês antes, então, os números, eles são intermediários. Intermediários entre as ideias mais elevadas e as ações, né, empíricas mais materiais, né?
Os entes matemáticos encontram-se no degrau mais baixo da hierarquia do mundo inteligível e são diferentes dos números ideais, que são seres intermediários. Bom, então, os números ideais seriam as quantidades, né? O número 1 enquanto ser ideal da quantidade. O número 1 enquanto uma expressão da linguagem matemática, ele também pertence ao mundo das ideias, das formas, mas ele é inferior ao número ideal. Inferior por quê? Porque nas quantidades, os números não sofrem alteração. Nas quantidades não existe soma, multiplicação, divisão. O número é o que ele é. E quantos números ideais tem? Infinitos números, né? Tem quantos números ideais forem necessários para ter. Então, eles são ilimitados. Quando eu falo assim, olha, o número 4 é o resultado da soma de 2 mais 2. Esse número 4 não é um número ideal. Ele é um número ideal, que eu falo no sentido de, ele não é um número perfeito lá das ideias, né? Ele é um número que necessitou de uma soma matemática. Por isso, ele é um número inferior ao 4 como número ideal. O 4 é o número ideal. O resultado de 2 mais 2 é um número que dependeu desses dois para poder existir. Portanto, ele é um número que está abaixo na escala de valores numéricos. Mas ele é importante também para o início da filosofia. Eu acho bem que essa ideia de números ideais, ele é uma influência muito grande do Pitágoras, né? Aquele filósofo antigo que achava que os números tinham um valor em si mesmo, né? Então, me parece que o Platão, ele, tendo conhecido os pitagóricos quando ele era mais jovem, ele traz essa ideia dos números ideais, né? Dos números como entidades que expressam verdades eternas para dentro da sua filosofia também. Então, existe isso, né? O número, ele tem um valor misterioso, né? Um valor um valor simbólico que é inerente a ele. E que a gente vai perceber esse valor, perceber essa verdade, nessa realidade, quando a gente vai tentar estudar Cabala, né? A gente estuda numerologia e percebe que esses números eles têm um impacto de alguma forma com a vida humana, né? Você vai fazer uma casa, você constrói a casa com 4 paredes, né? As 4 paredes, elas simbolizam alguma coisa de proteção, de delimitação de espaço, né? Você vai fazer um caixão, geralmente os caixões eles são feitos com 6 lados, né? Eles são em forma de, vou dizer, né? Não é triângulo exatamente, né? Não sei qual que é o nome daquela forma. Hexágono. Hexágono, né? Exatamente, Isso. né? Hexágono, né? Que ele tem 6 lados, né? E aí esses 6 lados, eles têm uma significação, né? Porque são os 6 dias, né? Onde termina, né, a criação do homem, né? Na tradição cristã, né? Então, os números, eles em si mesmo têm representações simbólicas, né? E para Platão também tinham. Mas esses números que representam simbolicamente, eles são números ideais, né? E aí o número de conta matemática, ele é um número que deriva daqueles lá, mas eles são menores, né? Eles participam dos números ideais, mas eles são números de qualidade inferior. E aí ele vai explicar, então, bom, já que nós temos esse mundo aí, né, o mundo hiperurânico, né, o mundo das formas, das ideias, onde tudo é perfeito, onde tudo é eterno, imutável, né, a pergunta é, por que raios de motivo, então, existe este mundo aqui que nós vivemos, né, que é o mundo da matéria, né? É um mundo transitório, degenerativo, é um mundo ruim, né? É um mundo mau, né, é um mundo da ilusão. Por que existe esse mundo? Então, o Platão vai dar uma explicação para isso, baseado na ideia de Demiurgo, né? Demiurgo, vocês lembram o que é? Demiurgo? Sei sim, é o mesmo. Não sei se foi. Demiurgo é um organizador, não é? Isso. Classe mais baixa de deuses. É um princípio organizador, né? Uma classe mais baixa. E o Demiurgo, ele é, por exemplo, né? Lá na maçonaria, eles dizem, né, que Deus, na verdade, é o grande arquiteto do universo. Demiurgo é o arquiteto do universo, né? Ou seja, ele é um Deus que organiza o universo para que nele haja ordem. Não criou, né? Ele organizou. Não criou, exatamente. Não criou, ele organizou.
é o Gadu, né? Grande arquiteto do universo, né? Então, demiurgo é a palavra grega para artífice ou artesão. Quando o Platão utiliza a palavra demiurgo, ele está dizendo, bom, é a existência de uma entidade, né, de uma divindade, que ela tem por finalidade organizar o mundo material. O demiurgo, então, ele é uma entidade do mundo hiperurânico, né? Ele é uma entidade do mundo das ideias e que vai fazer acontecer, né? Vai fazer vir à tona, né? O mundo da matéria. Como é que o demiurgo faz isso? Bom, o demiurgo, ele vai usar aquilo que os gregos vão chamar de materialidade caótica. Para os gregos, para Platão, a matéria, ela sempre existiu. Só que ela não estava organizada da forma como está organizada hoje, né? Então, imagine que a gente pode imaginar em termos mais assim democritianos, né? Imagina então que haviam átomos de todas as coisas que existem hoje, que já existiram e que existirão. E esses átomos das coisas estão todos separados, né? E estão mergulhados em uma espécie de um grande lago, né? De átomos que estão ali se batendo, né? E se separados uns dos outros. Precisava de alguém. Imagine uma pecinha de Lego, né? São pecinhas de Lego, né? Aí precisava de alguém para pegar uma peça de Lego com a outra e juntar essas peças, né? Ou seja, unir esses átomos para formar a árvore, para formar o homem, para formar a pedra, para formar o planeta. Esse ser que pega esses átomos e unifica esses átomos é o que Platão chama de demiurgo. Seria o deus organizador para Platão, né? Algo próximo do Deus criador, próximo, mas não é criador por quê? Porque a matéria não foi criada pelo demiurgo. A matéria só foi organizada por ele. O demiurgo, então, ele faz o quê? O que Platão vai dizer é que ele plasma. O que é plasmar, né? Ele junta, né? Ele pega lá um monte de átomos com a mão dele, né? Ele junta aqueles átomos e com isso ele cria uma coisa chamada cora. Cora seria o receptáculo sensível. Então ele cria a cora da árvore. Ele cria a cora da pedra. Ele cria a cora do cachorro. Ele cria a cora do gato. E essa cora que ele está criando, essa substância, né, como se fosse uma massinha de modelar, né? Essa substância, o demiurgo está criando olhando para a essência de cachorro, olhando para a essência de árvore, olhando para a essência de homem, né? Então ele cria essas coras olhando para as essências. Portanto, para Platão, tudo que o demiurgo criou são cópias das essências eternas. Tudo bem? Beleza? E a ideia de onde surgiu isso? De onde surgiu a criação? Ele tem alguma... Ele desenvolve alguma teoria? A criação, ela surgiu assim. O demiurgo modelando a matéria caótica. Tá, mas e a matéria caótica? Ele tem sempre existiu. Ela é eterna. Ah, tá, beleza. Beleza. Agora, por que o demiurgo fez isso? O Platão vai dizer, o demiurgo fez isso por bondade e por amor à ideia suprema que era o bem. Porque o demiurgo estava olhando para a matéria caótica e pensando assim, olha, o caos não é um bem, o caos é mal. Isso é também, né, perceptível para a gente, né? Quando a gente pensa em alguma coisa caótica, né, a gente está pensando em alguma coisa que não é boa, né, que não é agradável. O demiurgo olhava para aquela substância caótica, né, para a matéria caótica, e falava assim, não, isso aqui não é bom, não pode ficar assim. Porque ele não representa, ele não participa de maneira perfeita, né, de maneira boa, daquela ideia de bem que está lá em cima da pirâmide. Então o demiurgo começa a plasmar a matéria para que ela seja uma cópia das ideias, para que elas, de alguma forma, participassem da ideia de bem.
Então, os átomos da árvore separados, eles não participavam da ideia de bem. Quando você pegou e juntou esses átomos e fez uma árvore, você copiou a árvore ideal. E ao copiar a árvore ideal, você copia também a participação que a árvore ideal tinha com a ideia de bem. É lógico que essa participação é longínqua, né? Mas ela existe. Platão vai dizer, porque Deus, querendo, Deus aqui é demiurgo, né? Porque o demiurgo, querendo que todas as coisas fossem boas e, à medida do possível, não fossem más, tomou tudo quanto havia de visível e não se encontrava calmo, ou seja, né, caótico, mas se agitava de forma irregular e desordenada e o fez passar da desordem para a ordem, acreditando que isso era muito melhor do que o anterior. Com efeito, nunca foi nem lícito ao ótimo fazer outra coisa senão a mais bela. Então, o que o demiurgo fez? Ele fez o melhor trabalho que ele poderia ter feito. Esse melhor trabalho é o trabalho que ele é o trabalho perfeito? Não. Não, mas ele tenta copiar a perfeição. Uhum. Ele copiou a essência, né? Isso, ele copiou a essência da perfeição. Mas quando você copia uma coisa, a coisa não sai igual à copiada, né? Ela sai diferente, né? Principalmente que o que você está copiando é uma coisa material e o objeto da cópia, né? Ou seja, o que é, né, o objeto inicial é, na verdade, uma ideia eterna e imutável. Né? É a nossa tentativa, por exemplo, de tentar explicar Deus, né? Aí vai lá e faz uma teologia sistemática lá da teontologia. A gente fala assim, não, Deus é trindade, né? É triunidade. É três e ao mesmo tempo é um. Essa explicação é uma explicação, assim, ela é uma explicação muito boa, né? Ela está muito próxima da explicação da ideia real de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito distante da verdadeira perfeição de Deus. Né? Deus ainda continuará sendo sempre um mistério. Ele é inexplicável. A gente tenta explicar, mas nossas explicações são sempre imperfeitas. Por quê? Porque nós não conseguimos abarcar a totalidade da perfeição de Deus. Então, por mais que o demiurgo conseguisse copiar as ideias, ele não conseguiria copiá-las perfeitamente. Por quê? Porque a perfeição, ela é uma ideia também. E essa perfeição não é presente no mundo da matéria. Ela só é copiada. Eu posso falar, olha, isso aqui é mais perfeito do que isso. Né? Essa rosa é mais perfeita do que essa. Mas essa rosa mais perfeita, ela também não é perfeita. Ela é o mais próximo possível da ideia de perfeição. Quando o demiurgo criou o mundo, ele criou as coisas o mais próximo possível das ideias perfeitas. E é claro, né, que depois que ele criou essas coisas, como elas são materiais, elas começaram a passar pelo problema do tempo. O mal do mundo tem sua origem na especificidade caótica da matéria. Ou seja, de onde veio o mal do mundo para Platão? Veio da sua origem. O mundo, ele é originalmente mal. Aí a pergunta, né? O homem é mal? Para Platão? Não. Não. O Lennon é mal para Platão? Não. Enquanto preso num corpo, sim. Por quê? Porque enquanto preso num corpo, o seu corpo, ele é um corpo que vai degenerando. E a degeneração do seu corpo é uma maldade. Uhum. Mas o Lennon, enquanto alma, essa alma, ela não é em si mesmo má. Ela não é cebosa. Não é cebosa. Mas ela pode se afastar da ideia de bem, escolhendo fazer coisas que são contrárias ao bem. E neste caso, ela irá cada vez mais se contaminar com o quê?
Com o mal. que é a Matéria. matéria. Então, uma alma que é contaminada com o mal é uma alma que está cada vez mais se parecendo com a matéria. Por isso que, para Platão, a maneira da salvação, né, da redenção, é você separar a alma da matéria. E aí já flertou meio com o gnosticismo, né? O Ou gnosticismo... não flertou, vai né? Que o partir gnosticismo é ver... Gnosticismo é Não é que o Platão é gnóstico, mas é que os gnósticos vão usar essa ideia do Platão e vão explorar essa ideia, né? Vão mergulhar nela. Oi. Você falou que o bem está em tudo, né? Para Platão. Desde a origem lá das ideias. E cada especificidade lá tem um pouco de bem, né? Isso. Então, o mal sempre teve desde o início ali, no mundo das ideias. Aí que tá, né? O mal, para Platão, ele não é uma ideia. O mal, para Platão, ele não existe como ideia, ele existe como caos. É uma imagem, então, no caso. O mal, ela é uma linguagem, né? É uma fala, ou seja, é a maneira como eu explico a não ideia. Beleza. Entendi. O que é a ação maligna, né? A ação maligna é a ação contrária ao bem. O bem é a ação perfeita. O bem é o perfeito. Que está imediatamente no polo oposto do bem. É a matéria. Matéria caótica, que o Demiurgo usou para fazer o mundo. Então, ele pegou aquela matéria caótica que era maligna, né? Que era o mal maligno, matéria caótica, que é eterno, né? O mal é eterno porque a matéria, ela caoticamente é eterna. Platão não falava assim, olha, esse mundo aqui vai acabar um dia. Não, se esse mundo acabar, as partículas desse mundo vão formar outro mundo, outra matéria, outro caos. Né? Então, onde está o mal? O mal está na matéria. Por quê? Porque ele está muito longe das ideias sensíveis, né? Perdão, das ideias inteligíveis. Como ele está fora da ideia inteligível, ele está, então, num polo oposto. E aí, tudo que é antiético, tudo que é ruim, pertence a esse polo, a esse mundo, que é o mundo suburânico, né? Que é o mundo abaixo, né? Abaixo do Urano. Isso é assim, eu falei do gnosticismo, né? Quando ele traz essa ideia da matéria ruim, né? Mas se você olhar com uma outra lente, quando você olha para quando Adão pecou e Deus falou assim, Adão, por tua causa, maldita é a terra. E aí já parece ter uma certa relação, né? Então, quando Deus criou o Éden, né? Quando Deus criou a matéria, ele falou, é bom. Isso, é bom. Certo? Então não havia imperfeição no mundo. Adão, ele foi criado um ser perfeito. Portanto, é muito provável que Adão, ele não envelhecesse, Adão não morresse, né? Adão tivesse todo o conhecimento possível e imaginado, né? Assim, o que Adão conhecia é algo que a gente nunca vai conseguir chegar a arranhar, né? Quer dizer, o Adão era um gigante intelectual, espiritual, né? Os homens que vieram depois de Adão, que vieram depois da mácula do pecado, né? Eram os homens que vieram marcados já por esse distanciamento da perfeição, né? Que é você ser jogado para fora da materialidade boa para o mundo caótico que está fora do Éden. Então, o que a tradição cristã faz? Ela cria duas matérias, né? Uma matéria boa e uma matéria ruim. Certo? Sim. A matéria boa é o paraíso, o Éden. A matéria ruim é o que está fora do paraíso. E o homem é jogado na matéria ruim e a partir de agora ele vai participar dessa matéria ruim. Por isso o homem, ele tem maldade nele, né? Maldade que é presente na sua própria origem. Origem, não origem de Adão, né? Mas origem do pecado, né? Os homens que originaram-se no pecado. Aí você pode pensar se esse pecado, se essa origem maligna, ela está em parte no Adão, ou ela está em parte nos filhos de Adão, ou ela está ela domina completamente os filhos de Adão, né? O Agostinho, né, o Calvino vai falar, não, essa maldade, ela dominou completamente o homem.
seu corpo, sua alma e seu espírito. O Tomás de Aquino, né, o semipelagianismo, até de certa forma, né, outras, não sei se o arminianismo é exatamente isso, mas assim, ele flerta um pouco com isso, né, que a ideia de que o homem ele não está completamente sob o domínio da maldade, né? Não há o armínio não flerta, não. O armínio, ele não vai dizer que, assim, ele há uma depravação do homem, né? Mas ela não é absolutamente total, como se o homem não tivesse a possibilidade nenhuma de praticar o bem. Que é o que o Agostinho vai falar. O Agostinho vai falar assim, olha, não há possibilidade nenhuma do homem, por conta própria, praticar nenhum bem. Isso. O Armínio vai falar, realmente, não há nenhuma possibilidade do homem praticar nenhum bem. Mas se ele escolher Deus, ele pode usar Deus para que Deus ajude ele a praticar o bem. Então, quando ele pode escolher Deus... Oi? Eu acho que não é isso, não. Pelo que eu li aqui, ele fala que sem a graça o cara não consegue escolher. É isso que ele fala. Ele antes, na podridão, ele fala igual o Calvino. Os dois compartilham. Mas olha só, a graça, ela é dada para todos os homens, para Armínio. Né? Prevenientemente, né? A graça preveniente. E esses homens podem resistir à graça. Existe uma inversão na sequência que se traz dos 5 pontos. Armínio inverte, né, aqueles pontos ali. Não é que o Armínio inverte, né? É que os pontos foram feitos depois do Armínio, né? É que a ideia dos dois, se você colocar os dois assim, você vai ver que praticamente é a mesma coisa, né? Mas existe uma certa diferença de ordem ali, né? Mas continua lá, Fred. Então, eu entendo isso aí também, que a graça é preveniente. Esse, para Armínio, pelo que eu entendi nos escritos dele, é o único momento em que o cara pode escolher ou não. Isso. Por causa da graça preveniente. Até então, ele é igual para Calvino. Isso. Agora, para Calvino, é Deus que, quando a graça está sobre a pessoa, é impossível resistir àquela graça. Para Calvino, né? Diferente de Armínio. É isso então, que eu entendi. Para Armínio, existe nem que for 1% de luz no homem. Aquele pequenininho, aquele momento onde ele olha para a graça e fala, eu preciso dela. Então, é como se... Por isso que eu falo que ele flerta, né? Ele não é pelagiano. Mas ele flerta com o pelagianismo porque ele tem aquele 1% onde o homem faz a escolha. Então, mas aí eu acho que seja interpretação. Pelo que eu entendi, não é que o cara tem 1%. A graça não foi ele que... Deus deu ele a graça fez com que ele escolhesse ou não. Nem foi da oportunidade dele. Mas todos vão escolher... É que ele fala da resistência à graça, que pode resistir à graça. Veja bem, todos vão escolher a graça? Não. Só alguns. Alguns. Mas eu tô falando, a força dele escolher, pelo que eu entendi, ele fala, não vem dele, do próprio homem. Só que nesse caso, olha só, né? Se a força não veio dele, vem da graça, então é a graça que o fará escolher. Portanto, ele não teve escolha. Não há liberdade, então. Mas não é isso que o Armínio está falando. O Armínio está falando que existe liberdade. Então, para existir liberdade, a graça tem que, de alguma forma, dar força para esse homem. Né? A graça dá força para esse homem. Mas a graça dá força para todos os homens. Para todos os homens. E alguns deles usam aquela força para escolher e outros não. Essa força, ela tem que ser uma força da ação do homem, né? Da liberdade do homem. Portanto, para Armínio, né? Para Armínio. Portanto, ela vai provocar um bem. Portanto, existia no homem uma energia, mesmo que fosse só uma energia potencial ainda, né? Mas é uma energia pequenininha que ajudada, né? Empurrão. Isso. Cuja graça usou aquela energia para fazer com que ele pudesse ter a escolha de escolher. Então, é nesse ponto que eu falo que, para o Armínio, há alguma coisa da bondade, da liberdade de Adão no homem. Alguma coisa daquela criação perfeita de Deus no homem ainda. Ele não é totalmente, completamente destituído de qualquer possibilidade de escolha boa. De qualquer uma, né?
Ele pelo menos tem aquela residual potencial ali, né? Claro que para o Pelágio é diferente, né? Para Pelágio, o homem pode escolher livremente o bem e o mal, livremente, né? Para o Armínio não é isso, né? Para o Armínio é aquele pontinho ali que os calvinistas vão dizer, não, nem isso existe, né? Os calvinistas estão concordando, os calvinistas estão concordando aqui com o platonismo, dizendo a matéria ela é originalmente má. Originalmente má. E tudo que está relacionado com a matéria, ela tem maldade na sua essência. Por mais que ela tenha um aspecto de bondade, né, que é aquele aspecto que o Demiurgo fez, né, copiando as ideias, a maldade está presente nelas. Por quê? Porque a maldade, para Platão, é a mutabilidade, né, é a transformação, é a mudança, é a não perfeição. Então, aí por isso que eu entrei, né, nessa questão, porque quando você falou que quando Deus criou o homem, ele fez ele todo bem, bom, né? Isso. A gente levou para o campo da palavra. Aí por isso que eu citei esse negócio. Se ele tem algo de bondade, aí justificaria lá o esquema do Armínio. Só para... Isso é verdade, né? Ou seja, o Armínio, ele não é bobo, né? O Armínio, ele tá fazendo isso que eu tô aqui, sair aqui para chegar no lugar comum, entendeu? O Armínio, ele pega um argumento que é esse argumento que você está colocando aí, né? Quer dizer, Deus, o homem pecou, foi expulso do Jardim do Éden, mas ele levou consigo parte daquilo que... alguma coisa daquilo que é a sua origem, né? Se Deus criou o homem bom... Oi? Pode falar. Se Deus criou o homem bom, mesmo que o homem tenha caído da bondade, na origem dele está lá. A bondade está lá na origem dele. Se for o estudo que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou indo pelo estudo. Sim. Mas essa é a lógica da argumentação. É a lógica, né? É a lógica da argumentação. Para Platão, o nosso corpo, ele é ruim. Né? Por quê? Porque ele foi criado da matéria. Mas a nossa alma é boa. Por quê? Porque ela é parte do mundo das ideias. Né? A minha alma, ela é uma forma. Minha alma é uma ideia. Né? E a minha alma, ela foi colocada, né? Ela foi, foi aprisionada, né? Num corpo material. E aí agora eu tenho essas duas realidades dentro de mim, segundo Platão, né? A realidade da alma, que é uma realidade que pode alcançar o bem, e a realidade do corpo, que só pode experimentar o mal. Entendi. E a alma, ela pode, então, se elevar ao bem, por meio da filosofia, ou se entregar ao mal, se entregando a tudo aquilo que é carnal. Paixão, né? Desejo que eu falo aqui é carnalidade, né? Você se preocupar muito mais com o que é material, com o que é o seu corpo, o seu vitória, do que preocupar-se com aquilo que é as ideias. Para Platão, o cosmos, né? Ou seja, essa coisa que o Demiurgo organizou, ele é um ser vivo, né? Ele é algo que tem uma inteligência própria, né? Que tem um movimento próprio. E ele é maligno, né? O mundo cosmos, né? O mundo material, ele é maligno. E esse ser maligno, ele possui uma alma, que é uma alma do mundo das ideias, que foi aprisionado no cosmos. Então, o universo, ele é um ser que tem inteligência, é um ser que tem desejo, é um ser que tem paixões, ele tem uma alma do mundo das ideias, que o Demiurgo colocou no universo, da coisa criada, e essa alma, ela tem participação no bem, mas também ela participa do mal. Quando eu olho, então, né, e aí, vamos supor, né, você olha para o mundo, para o planeta e vê, por exemplo, uma beleza natural, né, o pôr do sol no mar, né, aquilo lá é bonito, né, ou seja, aquilo lá é algo que a alma do mundo produz para participar, para mostrar para a gente, né, a sua participação na ideia de beleza. Mas aquele pôr do sol, ele acaba, né? O sol se põe e vem a noite. Ou seja, ele não é eterno, ele é passageiro e transitório. E aí, por isso, ele é mau. Ele é mau porque ele não dura para sempre.
Deu para entender ou não? Tranquilo. Eu só esqueci de Parmênides zoar. aí, né? Eu esqueci de zoar. Fala, Fred. Fala aí. Não, Ed falou aí, foi mal. Não, eu falei que é Parmênides, né? O Parmênides está dizendo, né? O ser existe e o não ser não existe, né? Não, Parmênides no Devi, né? Não, o Devir é o Heráclito. Heráclito, desculpa. Parmênides é o do ser e não ser. Troquei os dois. O Heráclito, quando olha para a transitoriedade do mundo, né? Ele vê, olha, tudo muda, tudo é transitório, né? Então ele fala, isso é a realidade do mundo. E o Heráclito não está correto, não está errado, é mesmo. Mas é a realidade do mundo material. E ele vai falar, bom, a transitoriedade é a perfeição do mundo material. Porque se tudo muda, então é assim que tem que ser mesmo. Aí o Platão fala assim, não, para mim, não, Heráclito, não é assim. Aquilo que muda no mundo material, muda não porque é perfeito, muda porque é mal. Porque existe a ideia de pôr do sol como algo que participa da beleza, ela existe como eternidade lá no mundo das ideias. E o que o planeta faz, o que o cosmos faz, é copiar aquela ideia bonita para a gente ver. Só que ele copia aquela ideia bonita e tira ela da gente. Ele copia ela... Parece que Heráclito disse que acontece, percebeu que acontece, mas ele não trouxe a ideia do porquê que acontece. Ele só percebeu que acontece, né? Isso acontece. Isso. Aí Platão vem e fala, olha, isso acontece por causa disso. Isso acontece por quê? Porque o mundo mal, né? O mundo mal não me deixa viver aquela perfeição para sempre, eternamente. De certa forma, conversa um pouco também com o cristianismo, né? Sempre conversa, né? Porque o cristianismo está bebendo disso, né? Você pensa assim, por exemplo, uma comida gostosa, né? Ela é uma expressão do bom, do bem. Mas aí quando você come, ela acaba. Ou seja, ela é matéria, né? Portanto, ela não é bem em si mesma, né? Ela participava do bem como uma espécie de cópia, mas ela acabou. Então, ela não era eterna e imutável. Ela era uma enganação dos meus sentidos. E quando ela acabou, eu fiquei triste. Quando ela acabou, eu fiquei decepcionado. Quando ela acabou, eu fiquei angustiado. Tá vendo? É isso que o mundo ele causa em você. Angústia, depressão, ansiedade, tristeza, não são ideias. Elas são produções do mundo sensível. São ilusões para Platão. Tranquilo como um grilo. O Platão, então, vai dizer também que quando o cosmos foi criado, ele foi criado em um momento. Porque antes dele ser modelado, né? Antes dele ser plasmado, né, ou modelado, ele era caos. Portanto, a partir do momento em que o Demiurgo ele modela o mundo, ele coloca no mundo o conceito de tempo, que não existe no mundo das ideias. O tempo não é uma realidade para Platão. O tempo é uma ilusão. É uma ilusão pertencente ao mundo da matéria. Quando a sua alma se desligar da matéria, não haverá noção de tempo para ela. Ela viverá aquilo que o Platão chama de eternidade. Assina embaixo. Tempo, então, é algo que também foi criado pelo Demiurgo. Foi criado como uma consequência da matéria. Portanto, o tempo é mau. O tempo não é algo bom para Platão. Assim que o tempo foi criado, tudo aquilo que está na matéria começa também a se movimentar. Porque se existe tempo, tem que existir também movimento. E o tempo passa, ele produz transformações naquilo que o tempo está passando. Não, mas essa coisa aqui é muito durável, né? Mas hoje ela tem 1 ano, amanhã ela tem 2, depois ela tem 3, então ela está mudando de alguma forma. Da mesma forma, quando o mundo foi plasmado, foi modelado pelo Demiurgo, ele também ganhou espacialidade, coisa que no mundo das ideias não existia. Então, o tempo e o espaço são realidades do mundo material, e são também ilusões que vão dar a gente uma impressão de que as coisas elas estão sempre em uma mudança permanente. Impressão
que as ideias também participam disso, mas não participam. As ideias não participam do tempo e nem participam do espaço, porque elas são espaciais, elas são atemporais porque nunca foram criadas. Elas sempre existiram perfeitamente onde elas estão, no mundo hiperurânio. O tempo, portanto, nasceu junto com o cosmos, de maneira que antes do cosmos não havia tempo. E aqui, então, nós terminamos a parte da estrutura do mundo das formas de Platão. Na próxima aula, nós entramos na teoria, na epistemologia de Platão. Como é que funciona, então, o nosso conhecimento das coisas. Dialética também, né? Isso. A dialética é um dos elementos do método de conhecimento platônico. A dialética, o elencos, a maiêutica, a reminiscência, e todos esses caminhos aí para a gente poder agora fazer o quê? Libertar a nossa alma do cosmos e acendê-la para o mundo das formas. A ideia é como eu liberto a minha alma. O Platão, então, vai ensinar a gente agora como libertar a alma. Top. É brabo, mano. Aquela hora eu ia zoar o Zac. Você falou assim, o homem foi criado perfeito e tal. Aí tem alguns autores, aqueles malucos lá, falam que o homem até voava. Não tá errado, né? O cara fala isso. Mas vai saber, né, cara? De repente vai saber, né? Agora, assim, se eu consigo imaginar, né, a possibilidade desse homem, né, desaparecer daqui e aparecer ali imediatamente pelo poder na mente dele, se eu conseguir imaginar que isso é possível, talvez isso fosse possível para o Adão. Talvez o Adão tivesse assim, uma possibilidade de fazer coisas que a gente não imagina que ele poderia fazer. E aí, depois da queda, ele teve limitações absurdas, né? A limitação do Gênesis coloca, né? Oi? Limitações drásticas, né? Absurdas. Drásticas, né? A limitação que o Gênesis coloca é uma limitação que era ligada àquele momento histórico deles lá, né? Que agora eu tenho que produzir a terra, né? Eu tenho que arar a terra, né? Eu tenho que tirar o abrolho, né? Eu tenho que plantar, né? Ainda deu limite de tempo para viver, não. Vocês vão viver até 120 anos. Isso depois, né? Depois isso do mais pra dilúvio, frente, depois que aumentar você. Pra você ver, né? Era impossível para aquele homem da época pensar, por exemplo, né? Numa questão de, por exemplo, de teletransporte, né? Teletransporte da mente, né? Ou seja, não estava presente na mente daquele homem primitivo lá, daquele homem do Moisés, né, do cara que está escrevendo o Pentateuco, né, as potencialidades possíveis de um homem, de um homem perfeito, né, porque o Adão, pra gente, ele seria quase como se fosse um deus. O Akira Toriyama, que é o profeta dessa modernidade, já criou o homem perfeito, que é o Goku, teletransporta, só come. Isso. Por que não pensar que o Adão, ele tinha todas essas potências dentro dele? Porque se ele era um homem perfeito, ele não era limitado por absolutamente nada. Porque nós criamos a imagem já, né? Erroneamente. Exatamente. Mas o Adão, então, não voava. Beleza, mas ele podia se movimentar tão rápido que ele nunca cansava. Tão rápido que, em um piscar de olhos, ele estaria em qualquer lugar que ele quisesse estar. E quando a gente pensa na nossa vida no céu, a gente pensa exatamente nisso, né? Eu estarei no céu e poderei fazer no céu eu serei como se fosse um Deus, né? Ou seja, eu poderei pensar e ao pensar... Isso já deu merda uma vez, hein? Mas lembra, né? Lembra que a gente tem textos que apontam para isso, né? Nós seremos como deuses, né? Ou seja, Cristo, ele é um ser humano que nem nós, né? Agora no céu, que tem toda a divindade em si. E ele vai fazer de nós, né, seres semelhantes a ele. É claro que, né, semelhantes não significa iguais, né, mas semelhantes, né? Semelhantes. Ou seja, com potências muito semelhantes, né? Então, se Deus ele é capaz de criar uma coisa somente pelo pensamento, por que você acha que Adão não poderia também criar uma coisa pelo pensamento? Talvez ele pudesse fazer isso. Só do cara ser eterno já é uma coisa muito absurda. Só do cara ser eterno já é muito absurdo. Entendeu? E é um cara eterno com uma mente eterna, né? Porque assim, se você pensar que você vai virar eterno hoje, cara, você imagina um homem que viveu 1000 anos, ele teria a mente, né, a psicologia dele totalmente destruída.
Você vai perdendo gente atrás de gente, você vai amando e vendo as pessoas morrendo, o tempo mudando. Esse cara não tem condição de ter... a psicologia humana não aguenta isso. Não tem, nunca. Agora, um homem que vive para sempre, ele tem uma psicologia diferente da nossa, né? Assim, ele tem uma percepção da realidade diferente da nossa. E o Adão era isso, né? O Adão, ele via coisas que a gente não vê, né? Ele pensava o que a gente não pensava, né? Ele é um... Ele não se abalava igual hoje acontece, né? Senão ele ia morrer. Ele não se abalava, ele não tinha depressão. Isso. Não tinha perturbabilidade, né? Não tinha angústia, não tinha medo, não tinha raiva. Não tinha nada disso, né? É justamente a escolha da liberdade. Tinha liberdade plena, total, né? Como um Deus, né? Liberdade total. Eu tenho essa opinião aí também. Aí a serpente fala, e sereis como deuses, né? Sereis iguais a Deus, né? Pouco ele sabia que ele já era praticamente igual, né? Praticamente, assim, ele era muito parecido, né? O que faz com que ele seja igual a Deus, né? Ali, na serpente, né? Ele comeu uma árvore árvore da vida, né? Árvore da vida. Não, árvore do conhecimento do bem e do mal. Da vida estava do lado e ele não quis. Exatamente. A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E é justamente a árvore que faria com que ele fizesse coisas que Deus jamais faria, que é a injustiça, que é o mal. E é interessante, né, que em toda a história orgânica da Bíblia, quando ela vai desenvolvendo, quando chega lá em Apocalipse, aí ela fala que aquele que for fiel até o fim dá-lhe de comer do fruto da árvore da vida. Exato, né? Então, que provavelmente você inicia a desgraça comendo do fruto que era proibido, do conhecimento do bem e do mal, cai numa desgraça total, tem todo um processo orgânico de reconciliação, e no final, para fechar, agora come da árvore da vida. Que seria a árvore que dá a vida para sempre, né? Que dá a vida eterna. A Bíblia é muito louco, mano. A Bíblia é um livro muito louco, cara. O que é provável, né? E aí alguns cabalistas falam que essa árvore da vida era a árvore que Adão comia mesmo, né? Era a árvore que ele se alimentava mesmo. E a árvore do conhecimento do mal, essa era a árvore que era proibida, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal não seria a árvore do conhecer o bem e do mal, mas é a árvore que possibilita o bem e o mal. Porque antes disso, Adão só podia praticar o bem. Né? Porque tudo que ele fazia, ele era derivado do bem, né? Não havia nenhum tipo de possibilidade de praticar a maldade. Não havia. Só havia bondade. E o céu vai ser isso, né? Por que no céu não haverá nova rebelião, né? Porque no céu não haverá a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? No céu só haverá a árvore da vida, não haverá mais a escolha, porque a escolha já foi feita, né? E a importância do céu, nesse sentido, é que o céu, no final das contas, ele foi o resultado de uma escolha do homem de sair dele e, de certa forma, né, de retornar para ele, né? Mas essa escolha, ela não pode ser uma escolha tomada pelo homem caído. A escolha de sair foi do homem. A de entrar, não. A de entrar, não. Mas ele começa com a escolha. A escolha de entrar no céu foi de um homem. De que homem? De Cristo, né? O perfeito. Cristo fez a escolha de fazer com que nós entrássemos onde o homem, Adão, fez a escolha de nós sairmos. Aquele homem lá do Salmo 1º, né? O segundo Adão, ele escolhe nos dar novamente aquilo que o primeiro homem escolheu nos tirar. Como representa. Se o primeiro homem escolheu e nós somos a feitura do primeiro homem, isso indica, então, que nós temos o 0,001% de escolher. Eu não acreditava. Eu não acreditava, não, mas agora eu estou começando a quase acreditar. Mas é por aí, né? É por aí. Esse é o argumento do Armínio, né? O argumento do Armínio. Eu não compactuava, não, mas depois de estar vendo assim, pensando mesmo racionalmente. Quando eu olho e vejo ali que nós estamos necros, não é que nem Paulo fala, necros, sem nenhuma possibilidade, ali é desgraça total, né? Qual o poder de ação de um necros? Então, exatamente. Ou seja, você tem... O Armínio não é um cara idiota, burro, que está tirando as coisas do nada, né? Isso, com certeza não. Ele é um cara inteligente que está produzindo uma reflexão. Uma reflexão, então não pode cuspir no cara e falar, não, você é burro. Não é isso. Não, é o pessoal que interpretou ele totalmente errado. O pessoal não. O que você tem que fazer é tentar entender como o cara pensa para entender a lógica do cara. Tá, beleza. Aí falar, olha, eu entendo a sua lógica. Não concordo com ela, mas entendo a sua lógica.
Agora, o pessoal não faz nem isso, né? O pessoal já vai... Nem sabe, né? E aí aponta o dedo, né? Mas aí... Tá fazendo? Os caras fazem, não, é. Só sabe denegrir. É, Aí denigre o Calvino, denigre o Armínio, mas inteligência que é bom. Não conhece nenhum dos dois. e tem os caras assim que estão também, né? O São Calvino, né? O Calvino Santo na Terra, né? Aí vai ler as institutas lá e vai começar a falar, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não concordo. Vai rasgar, né? Vai rasgar as institutas, né? Falei, Não, cara, isso não foi Calvino que escreveu, não. não é santo, não. Isso aqui não é Bíblia, não. Ele é um cara do século XVI, né? O Calvino, né? 1500, cara. O cara, ele não sabia de um monte de coisa que a gente sabe hoje, então... Não sabia. E outra coisa, os caras só vê eles e o restante do século XVI para trás. Não tem mais ninguém? Pois é, né? E muito bom, cara. Tem muito... Pois é. Pô, os pré-reformadores, então... Os caras são muito mais, assim... Eu acho que os pré-reformadores são muito mais assim, importantes, porque eles estavam fazendo aquilo num ambiente totalmente hostil, né? Enquanto o Calvino, ele já aproveita da reforma, do Lutero, né? Do Lutero, o John Hus e o Wycliffe lá, Jerônimo eles estão, também, de Praga. Ele estava na merda. Ele estava tendo aquela peste negra na época. E aí o cara pensar essas reformas, né? Num ambiente totalmente hostil, pô, o cara tem que ter muito mais culhão, né? É muito mais corajoso, né? E aí você tira que não era ele mesmo, cara. Nem o cara em sã consciência vai se sacrificar, morrer por uma coisa, entendeu? Não vai, cara. É aquilo porque ele está sendo impulsionado aquilo ali. Alguma coisa, é aquilo que Sócrates falava ali, não, olha, eu não posso ir contra a voz que está dentro de mim. Isso, é exatamente isso, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Não dá para ir contra a consciência que acusa. Não dá para ir contra. Entendeu? Então tem história, a história dos pré-reformadores são assim, pô, sensacional, cara. Eu servi de base para esses caras aí depois, né? Até dos da reforma e os depois pós-reforma, imediatamente pós-reforma, né? Sim. São inspirações, né? Esse livro aí que o Fred comprou, né? Dos heróis da história, né? Deve ter. Deve ter isso aí. Mas beleza. Tanto que assim, estudando, eu já tô achando que o concílio que teve lá entre Calvino e Armínio já foi um negócio meio esquisito. O Sínodo de Dort, você fala? Lá, o concílio de Dort. É o Sínodo, né? Sínodo de Dort. Eu acho que já foi. É a mesma coisa ter um tanto de esquerdista julgando um cara, entendeu? Um cara da direita. Ali é uma questão doutrinária, né, cara? Mas você vê, a gente conversando aqui, você vê que não estava totalmente errada a parada, né? Não, porque se estivesse totalmente errado, nem seria, né? Nem faria um concílio, né? Só, isso aqui não tem nada a ver, não. Você faz um concílio quando? Quando você tem opiniões que são divergentes, mas que elas não são facilmente resolvidas com um mero argumento. Precisa de um concílio para poder isso. Por isso o concílio. Por isso o concílio, né? É um consenso, né? Então, onde a gente vai chegar aqui? Aí, às vezes, o concílio chega a um consenso, às vezes não chega. E quando não chega, cria dois, né? Na verdade, nunca chega, né? Uma maioria... Os concílios criaram divisão. Todos. É normal, né? O concílio de Nicéia criou divisão entre os arianos, né? E os cristãos ortodoxos, né? Aí, cada concílio vai criando mais divisões. Tem um grupo que não fica satisfeito, né? Porque não é uma questão apenas de convencimento. Igual no concílio lá que teve, eu não lembro qual que foi o Nestório. Alguns, a metade fala que o cara estava errado, outra metade fala que não foi bem assim o que ele estava dizendo. Então, Nestor é a divisão, né, de Cristo, né? As duas naturezas, né? Isso, as duas naturezas. Né? Ele não quis falar aquilo mesmo, ele estava falando outra coisa. E você pode ter certeza que depois do concílio, onde o Nestório foi condenado como herético, algumas igrejas simplesmente cagaram e continuaram sendo nestorianos. Continuaram acreditando, separando, às vezes, porque conseguiam enxergar uma lógica ali, né? Sim. E até hoje tem igreja ali, né, cara? Deve de tudo isso. As igrejas se dividiram, a gente foi bebendo e tá virando isso aí. Uma coisa, né, é você chegar lá, discutir e chegar a uma conclusão da cabeça. Outra coisa é você acreditar naquilo, né? Crer naquilo, né? Com o seu coração, né? Quer dizer, o ariano, ele não conseguia crer que Jesus era Deus, igual Deus. Não conseguia crer. Aí você vai lá e explica pro cara. O cara fala, não, eu entendi aqui na minha cabeça, mas no meu coração isso não é assim. Consigo, né? Aí o que você faz?
É por isso que vem aí Agostinho e coloca tudo na conta de Deus, ó, meu irmão. É na conta dele. É. Aí vem Calvino também na conta de Deus, ó. Não me envolve, não, porque. E Agostinho era o maior prostituto que existia, né? Agostinho era a vida desgraçada, né, mano? Agostinho era um putão. Ele era. Então, e ele, nada menos do que ele, veio pra escrever a biografia dele pra dizer quem ele era, entendeu? E ele começa desde o início dele. Cara, ele faz uma confissão assim da vida dele, entendeu? Pode ser que alguém consiga fazer pior ainda, entendeu? Mas ele mesmo fazendo, ele já faz uma desgraça, né? Ele já. E aí coloca é na conta de Deus, não é na minha, não, é na conta dele. Porque sabe que quando você começa a pensar, né, do jeito que Agostinho pensa, né, é que você não tem filho ainda, né, mas você vai ter filho uma hora, né, aí você começa a olhar pro seu filho, você começa a ver o comportamento dele, criancinha, assim, recém-nascido, você fala, olha como é mal, olha como é maligno. Ontem o pastor disse assim na ministração, ela falou, olha, toda criança é um pé de maldade, é um pé de pecado. Exatamente. Quando é que a árvore vai dar o fruto? Quando ela crescer. Espera ela crescer, tu já vai ver os sinais dela. Ela é um pé de pecado. Criança sabe o que é certo e errado fazer. Ela faz o errado e esconde de você. E aí você olha assim, pô, ela faz um errado, quando você vai, ela se esconde. Isso. O que foi que Adão e Eva fizeram lá, quando errado? Exatamente Deus a mesma veio coisa. veio com eles, né? Se escondeu. Então, cara, assim, não tem, por isso que eu falo que a Bíblia é um livro extraordinário. Véio. Show de bola. Beleza? Deixa o Fred fazer o almoço lá, senão não ia ter bater nele. Beleza, eu vou fazer uma faxina aqui, lavar uns banheiros aqui também. Valeu! Falou! Até mais.